No vídeo de hoje nós vamos tratar do livro O Príncipe, de Maquiavel. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. O Príncipe de Maquiavel. O livro O Príncipe de Maquiavel é um clássico quando estudamos sobre política. Ele é muito utilizado nos ensino médio e superior. Também foi livro de cabeceira de diversas personalidades históricas. Antes de tratarmos do livro, vamos falar um pouco sobre quem foi Nicolau Maquiavel e o contexto histórico em que ele vivia. Maquiavel viveu na Itália do Renascimento, nos anos de 1469 até 1527. A desordem era grande, pois ao invés de existir um Estado unificado, existiam repúblicas instáveis, governados por déspotas ou por regentes dinásticos. É importante saber o que é um déspota. Déspota, segundo o dicionário Soares Amora, 19ª edição, é descrito como pessoa que exerce poder absoluto, arbitrário. Não era raro naquele contexto de instabilidade que esses governantes sofressem ataques estrangeiros de países como a França e a Espanha. Em paralelo a tudo isso, também existia o desenvolvimento do poder temporal dos papas. Com toda essa situação, Maquiavel torna-se o primeiro autor com visão prática sobre administração com a finalidade de gerenciar pessoas e situações. Para construir esse manual, utilizou de sua própria experiência como chanceler da República de Florença. Ele deu sentido a uma frase bastante conhecida: os fins justificam os meios, e ao realizar a leitura, percebe-se isto com facilidade. No livro O Príncipe, Maquiavel trata a política como técnica, dando diversas instruções para que os governantes ou príncipes se mantenham no poder. Agora sim, com esse panorama geral, poderemos ir para o livro propriamente dito. O livro se inicia com uma dedicatória feita por Maquiavel para Lourenço de Médici II, neto de Lourenço o Magnífico, na esperança que este expulsasse da Itália os invasores e mercenários estrangeiros. Capítulo 1. Quantas espécies de principados existem e como podem ser adquiridos? Principado, segundo Maquiavel, pode ser hereditário ou novo. Todos os governos que têm ou tiveram poder sobre os homens já foram e são repúblicas ou principados. Capítulo 2. Sobre os principados hereditários. Existe uma menor dificuldade em se manter estados hereditários, pois o povo já estaria acostumado com a família do seu príncipe, e este, por sua vez, possivelmente respeitaria os costumes do povo. Capítulo 3. Sobre principados mistos. O principado, que não é inteiramente novo, mas é membro de um estado, pode ser chamado de composto. Os homens, acreditando que mudando de governo estão melhorando, levantam armas contra o atual governo. Porém, segundo Maquiavel, eles se enganam, uma vez que descobrem com a experiência que foram de mal a pior. Principados que são adicionados a estados antigos podem seguir dois caminhos. Quando são do mesmo país, é mais fácil de mantê-los, principalmente quando não estão acostumados a se autogovernar. Para mantê-los seguros, basta eliminar a família do príncipe que reinava anteriormente e não alterar as leis e impostos. Assim, o território e o príncipe se tornam um só corpo. Porém, quando estados são adquiridos em um país com língua e costumes diferentes, é comum que dificuldades comecem a aparecer. A melhor coisa que se deve fazer na tentativa de minimizar essas dificuldades é que o governante conquistador vá morar no território conquistado, para que os problemas que surgirem possam ser eliminados com eficiência. Colônias também podem ser instauradas na tentativa de minimizar esses problemas, com a vantagem de ter um custo relativamente baixo. Maquiavel também destaca que os homens devem ou ser bem tratados ou destruídos, pois podem se vingar de pequenas feridas que lhes foi causada. Capítulo 8. Sobre aqueles que conquistaram um principado através da perversidade.
Um governante não consegue se manter no poder por muito tempo se praticar crueldade constante. Porém, alguns exemplos na história mostram o contrário, como o caso de Agatocles. Agatocles viveu seguro em seu país por muito tempo, mesmo após muitas traições e crueldades. Maquiavel explica essa contradição dizendo que existem dois tipos de crueldade, a mal usada e a bem usada. A bem usada, como no caso de Agatocles, se recorre pela necessidade de manter a própria segurança e que não são usadas com persistência, a menos que seja favorável para os súditos. As feridas, segundo Maquiavel, devem ser feitas todas de uma vez, para que após um tempo caiam no esquecimento. Já os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam mais bem apreciados. Capítulo 9. Sobre um principado civil. Um principado civil é quando um cidadão importante se torna príncipe do seu país, não por meio da violência, mas pela vontade da população ou dos poderosos. Está gostando desse vídeo? Não se esqueça de dar o seu gostei e se inscrever aqui no canal. Capítulo 11. Sobre os principados eclesiásticos. Os principados eclesiásticos são aqueles mantidos através da religião e que conseguem se manter sem habilidade ou sorte. Capítulo 12. Quantas espécies de milícias existem e sobre soldados mercenários? É necessário para um príncipe manter seu estado alicerçado com boas leis e boas armas. As armas com a qual o príncipe defende seu estado podem ser próprias, mercenárias ou auxiliares. As mercenárias e as auxiliares, segundo Maquiavel, são inúteis e perigosos, por não serem confiáveis, e que se alguém mantém um estado baseado nelas, não estará firme e seguro. Capítulo 13. Sobre tropas auxiliares, mistas e próprias. Tropas auxiliares são ruins em qualquer contexto. Quando são contratadas pelo príncipe e vencem a batalha, tornarão este príncipe prisioneiro. As tropas mercenárias, por sua vez, são perigosas pela covardia. Por isso, é necessário que o príncipe invista em tropas próprias para que não exista nenhum tipo de empecilho quanto a traições e covardias das tropas contratadas. Lembra sempre que a chamada força própria é aquela formada por súditos, cidadãos ou dependentes. Todas as outras são consideradas auxiliares ou mercenárias. Capítulo 14. Sobre o que compete a um príncipe a respeito da arte da guerra. Um príncipe não deve ter nenhum outro objetivo ou pensamento, nem estudar nada além da guerra e das suas regras e disciplina, pois essa é a única arte que compete a quem governa. Para exercitar a mente, o príncipe deve ler sobre o passado e estudar as ações de homens ilustres. Capítulo 15. Sobre o que leva os homens, sobretudo os príncipes, a ser elogiados ou condenados. Maquiavel afirma que é necessário para um príncipe que quer manter o que é seu, saber como fazer o mal. Talvez essa seja a parte mais polêmica do livro de Maquiavel, porém ele diz que um homem que quer praticar o bem sempre se perde em meio a tantos que não são bons. Capítulo 17. Sobre a crueldade, clemência e se é melhor ser amado ou temido. Todo príncipe deve desejar ser tido como clemente e não como cruel. Ele deve, porém, ter cuidado ao usar essa clemência. Clemente é aquela pessoa que é bondosa. É neste capítulo que Maquiavel afirma que a melhor opção é o príncipe ser temido e amado ao mesmo tempo. Porém, se isso não for possível, ele deve dar preferência a ser temido, para sua própria segurança. Maquiavel explica que os homens são ingratos, volúveis, falsos, covardes, avarentos e quando estão ganhando, eles permanecem com você. Porém, se a situação não é mais vantajosa, eles se revoltam. O príncipe deve inspirar medo de tal forma que, se não conquistar o amor, pelo menos evitará o ódio. É importante lembrar que alguns capítulos foram compactados para resumir ao máximo o livro de Maquiavel. Se puder, seria interessante ler o livro por inteiro.
Você conseguirá ter acesso fácil ao PDF através da internet ou acessando o link na descrição para adquirir o livro físico através da Amazon. Obrigada por assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de compartilhar.